Me chamo Fábio Cardoso. Estamos aqui para pensar. Vamos lá. As Testemunhas de Jeová formam uma comunidade religiosa global que se identifica como cristã, mas se distingue por uma série de crenças e práticas que as tornam únicas entre os demais grupos religiosos. Sua fé está fundamentada na Bíblia como a única autoridade absoluta em assuntos espirituais, morais e organizacionais. Elas rejeitam tradições religiosas não bíblicas e defendem um retorno ao cristianismo puro do primeiro século. Seu nome, Testemunhas de Jeová, foi adotado oficialmente em 1931 e tem como base o texto de Isaías 4:3 e 10, onde Deus declara: "Vós sois minhas testemunhas, diz Jeová." O objetivo dessa designação é destacar sua missão de representar e divulgar o nome, a vontade e os propósitos de Deus entre os povos da terra. Para as Testemunhas de Jeová, Jeová é o nome pessoal do Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Elas usam amplamente esse nome, argumentando que ele foi removido ou ocultado em muitas traduções da Bíblia, embora estivesse originalmente presente em milhares de manuscritos hebraicos. Elas consideram que Jeová é uma pessoa espiritual real, com pensamentos, sentimentos e propósitos claros. Ele é amoroso, justo, sábio e todo-poderoso, mas acima de tudo, é santo menos completamente puro em tudo o que faz. Para as testemunhas, Jeová é o único ser digno de adoração, e toda a criação deve honrá-lo como soberano universal. A Bíblia é considerada por elas como a palavra inspirada de Deus, composta por 66 livros, divididos entre as escrituras hebraicas e as escrituras gregas cristãs, conhecidas como Antigo e Novo Testamento. A tradução usada por elas é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, feita com o objetivo de restaurar o nome de Deus e refletir com fidelidade o texto original. Segundo as Testemunhas de Jeová, a Bíblia não é um livro simbólico ou mitológico, mas um registro histórico preciso, confiável e com conteúdo profético. Todas as doutrinas e práticas do grupo se originam de uma interpretação cuidadosa das Escrituras, sempre com auxílio de publicações bíblicas elaboradas por seu corpo governante. Elas acreditam que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, criado diretamente por Jeová, antes de todas as outras coisas. Não consideram Jesus como parte de uma trindade, mas sim como uma criatura distinta, subordinada ao Pai. Para elas, Jesus é o arcanjo Miguel, em sua existência celestial. Jesus veio à Terra como homem perfeito, nasceu de Maria, foi ungido por Espírito Santo, realizou milagres e ensinou a verdade sobre o reino de Deus. Sua morte foi um sacrifício resgatador que abriu a possibilidade da salvação para a humanidade. Elas creem que ele ressuscitou no terceiro dia, não com um corpo físico, mas como uma criatura espiritual imortal. Após sua ressurreição, Jesus ascendeu aos céus e foi entronizado como rei em 1914. Desde então, ele governa de forma invisível sobre seus seguidores e prepara o mundo para a destruição do atual sistema de coisas e o estabelecimento pleno do reino de Deus na terra. O reino de Deus é um governo real, celestial, com Jesus Cristo como rei. Ele governa desde o céu, mas com efeitos diretos sobre a terra. As testemunhas veem esse reino como a única esperança verdadeira para a humanidade. Ele substituirá todos os governos humanos e trará paz, justiça e vida eterna aos seus súditos obedientes. Esse reino não é uma condição espiritual no coração das pessoas, nem uma instituição humana, mas um governo legítimo, com leis, súditos, território e governantes. Os 144.000 mencionados em Apocalipse 7:14 são considerados como os co-regentes celestiais que governarão ao lado de Cristo desde os céus. Esses 144.000 são pessoas escolhidas por Deus, desde os tempos apostólicos até hoje, que nasceram como humanos, foram ungidas com o Espírito Santo, e ao morrerem fiéis, são ressuscitadas como criaturas espirituais para viver no céu com Cristo. A maioria dos servos de Deus, no entanto, viverá para sempre na terra. As Testemunhas de Jeová acreditam que a esperança principal da Bíblia não é celestial, mas terrestre. Deus criou a terra para ser um lar eterno para os humanos, e esse propósito não mudou. Após o fim deste sistema,
A Terra será transformada num paraíso global. Nesse novo mundo, não haverá mais doenças, guerras, fome, criminalidade, injustiça ou morte. Os seres humanos serão perfeitos, viverão em paz com os animais e uns com os outros, e poderão desenvolver todo o seu potencial físico, emocional e espiritual. A morte herdada de Adão será finalmente eliminada. Um aspecto central da doutrina das testemunhas é a crença na proximidade do fim. Elas ensinam que estamos vivendo nos últimos dias e que em breve ocorrerá o Armagedon, menos a guerra final entre Deus e os sistemas humanos, liderados por Satanás. Esse evento será seguido pelo reinado milenar de Cristo. O Armagedon não será uma guerra humana, mas uma intervenção direta e sobrenatural de Deus. Todos os governos humanos, sistemas religiosos falsos e pessoas que rejeitam a soberania de Jeová serão destruídos. Apenas os que demonstrarem fé verdadeira sobreviverão. Durante o reinado milenar, Jesus restaurará gradualmente a humanidade à perfeição. Os mortos serão ressuscitados para viver na terra e aprender sobre Deus. Todos terão uma segunda oportunidade de obedecer ao Criador. Os que aceitarem viver sob seu governo terão vida eterna. Os que se rebelarem, mesmo após a ressurreição, serão destruídos para sempre. As testemunhas de Jeová rejeitam a doutrina da imortalidade da alma. Para elas, a alma é o próprio ser humano, e não algo que sobrevive após a morte. Quando uma pessoa morre, ela deixa de existir completamente. A esperança de vida futura depende da ressurreição, não da sobrevivência da alma. Também rejeitam o conceito de inferno como lugar de tormento eterno. Acreditam que os ímpios serão destruídos na segunda morte, que é a morte eterna, sem consciência. Essa ideia está de acordo com o caráter amoroso e justo de Deus, que não torturaria suas criaturas por toda a eternidade. A salvação para as testemunhas não vem apenas da fé, mas da combinação entre fé, obras e obediência contínua à vontade de Deus. Isso inclui estudar a Bíblia, viver de acordo com seus princípios e participar ativamente da pregação do reino. A fé sem ação é considerada morta. A pregação pública é uma das marcas mais visíveis das testemunhas. Elas seguem literalmente a ordem de Jesus, em Mateus 2, 4 e 14, de pregar estas boas novas do reino em toda a terra habitada. Esse trabalho é feito de casa em casa nas ruas, e hoje também por telefone e pela internet. Sua pregação não visa lucro, pois as testemunhas não recebem salários e não fazem coletas nas reuniões. Todo o trabalho é voluntário. As publicações são financiadas por doações anônimas e usadas exclusivamente para fins educativos e religiosos. Elas distribuem milhões de livros e revistas em centenas de idiomas. As reuniões congregacionais são realizadas 2 vezes por semana e incluem estudo da Bíblia, cânticos, orações e preparação para a pregação. As reuniões são simples, sem rituais ou cerimônias, e abertas ao público. São realizadas em salões do reino, locais modestos e funcionais espalhados por todo o mundo. As testemunhas têm um código moral rigoroso. São incentivadas a manter honestidade e pureza sexual, sobriedade e respeito às leis civis. Rejeitam o uso de drogas, o adultério, a mentira e a violência. Buscam viver de modo pacífico, simples e equilibrado, como reflexo da personalidade cristã. Elas mantêm estrita neutralidade política. Não votam, não se envolvem em eleições, partidos, manifestações ou guerras. Consideram que o reino de Deus é o único governo legítimo, e sua lealdade a esse reino não permite alianças com sistemas políticos humanos. Também não celebram datas festivas como Natal, Páscoa, aniversários ou outras festas tradicionais. Acreditam que essas datas têm origens pagãs e não foram instituídas por Cristo, nem pelos apóstolos. Preferem honrar a Deus diariamente por meio de sua conduta e adoração. A única celebração que observam anualmente é a comemoração da morte de Cristo. Conforme instrução direta de Jesus em Lucas 22 e 19, esse evento é realizado mundialmente, uma vez por ano, e é considerado a ocasião mais sagrada de seu calendário religioso. Elas não têm clero profissional. Todas as funções nas congregações são desempenhadas por voluntários. Não há salários, títulos honoríficos ou divisões hierárquicas complexas. O corpo governante
com sede em Warwick, Nova York. É o grupo central que fornece orientação doutrinal e organizacional para todas as testemunhas ao redor do mundo. É formado por homens experientes, que se dedicam ao estudo das Escrituras e à supervisão espiritual global. As testemunhas valorizam muito a família, ensinam que o marido deve ser amoroso e responsável, a esposa deve ser respeitosa e leal, e os filhos devem ser obedientes e instruídos nos caminhos de Deus. O casamento é visto como sagrado, e o divórcio é permitido apenas em caso de infidelidade. Elas também são conhecidas por sua recusa em aceitar transfusões de sangue, baseadas em textos bíblicos como Atos 15 e 29, que ordenam abster-se de sangue. Contudo, aceitam tratamentos médicos modernos e buscam alternativas seguras, como expansores de volume e técnicas cirúrgicas sem sangue. Em casos disciplinares graves, como imoralidade sexual, idolatria ou apostasia, pode haver a desassociação, um desligamento formal do membro da congregação. Essa medida visa proteger a moralidade do grupo e incentivar o arrependimento. O desassociado pode ser readmitido caso mude sua conduta. Apesar das críticas que recebem por suas doutrinas ou práticas, as testemunhas continuam crescendo e se expandindo em todo o mundo. São mais de 8 milhões de membros ativos, com presença em mais de 240 países e territórios. Distribuem literatura em mais de 1000 idiomas, inclusive em línguas de sinais. Seu site oficial javé.org é um dos mais traduzidos do mundo e serve como plataforma global de ensino bíblico gratuito. Ali, qualquer pessoa pode acessar vídeos, artigos, estudos e respostas para questões espirituais profundas, com base em suas crenças. As testemunhas de Jeová enxergam a si mesmas como uma restauração do cristianismo original, livre de tradições humanas, dogmas e influências políticas. Consideram-se um povo unido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, com uma missão mundial: santificar o nome de Jeová e anunciar seu reino. Sua motivação não é medo do fim, mas amor ao Criador e esperança no futuro. Acreditam que Jeová é um Pai compassivo, que deseja que todos os humanos sejam salvos, mas que respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. A salvação está aberta, mas exige fé, obediência e arrependimento sincero. Elas aguardam com expectativa o dia em que este sistema passará. O mal será eliminado, e o reino de Deus reinará com justiça. Não apenas acreditam nisso, elas vivem como se esse novo mundo já estivesse prestes a começar.